Quando eu falo a palavra energia, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Pensa aí um pouquinho, porque esse é o assunto da aula de hoje, fontes de energia. O que você pensou? Muita gente acaba pensando energia associando a luz elétrica, a lâmpada, né? A energia dos aparelhos domésticos, a energia da tomada, vamos dizer assim. Outras pessoas podem pensar em energia solar, não é? Ou energia do corpo, né? Pessoas que têm muita energia ou menos, estão meio cansadas. E todas estão certas. Todas essas são formas de energia. Só que assim, gente, que vocês têm que entender que assim, tudo que funciona na natureza, tudo que funciona ou é ligado como uma máquina ou é vida, ela só funciona graças a alguma fonte de energia. Então, por exemplo, se eu pensar no meu corpo, né, meu corpo humano, ele funciona graças à ingestão de alimentos. Se eu não me alimento, se eu não tomo água e também não respiro, eu não tenho da onde tirar a minha energia, a energia que faz o meu corpo funcionar, ou seja, eu viver. Se me faltar alimento, água ou ar, eu morro, ou seja, tira a fonte de energia da minha máquina, que é meu corpo humano. Mesma coisa para uma planta. A planta também é um ser vivo. E da onde ela tira a sua fonte para viver, a sua fonte energética? Também da luz do sol, do ar e da água. Na verdade, ela produz a fotossíntese, se alimenta, vamos dizer assim, e ela sobrevive enquanto planta. E se a gente pegar qualquer máquina, por exemplo, um carro, o carro também precisa de energia para ele funcionar, para ele ligar. E é a energia que vem dos combustíveis, não é verdade? Então, pode ser uma gasolina, pode ser um etanol, pode ser um diesel, um biodiesel, etc. Tem carros elétricos também, não é? Enfim, se você falta a gasolina no carro, o carro não funciona. Então, isso é fato, gente. É tudo na natureza que funciona, ou que tem vida, precisa de energia. Então, o que é energia? É o que faz as coisas funcionar, seja ela um corpo ou uma máquina, beleza? Agora, já que a gente precisa tanto dessas energias, a gente tem que descobrir as fontes, ou seja, quais são as matérias-primas que produzem essa energia que a gente vai fazer as máquinas funcionar. Tudo bem? Então, por exemplo, os alimentos, a gente tem que buscar alimentos na natureza, não é verdade? E, por exemplo, as máquinas numa indústria, ela precisa de energia elétrica. Então, essa energia elétrica, quem que produz? Ela pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita de termoelétricas, com a queima de carvão, pode ser feito com energia nuclear, agitando ali partículas de urânio, por exemplo, nos reatores, pode ser energia vinda de hidrelétricas, com a força dos rios, e aí gera energia elétrica que faz as máquinas funcionarem. Então, a gente tem diversas fontes de energia. Então, é isso, né? Vocês já entenderam o que é energia, mas agora eu quero falar uma outra reflexão com vocês aqui na aula de hoje, sobre a nossa dependência dessas fontes de energia. Então vamos analisar aqui algumas imagens e aí a gente vai refletir um pouquinho sobre elas. Então olha só que imagem bonita, né, dessas lâmpadas aí. A gente usa tantas lâmpadas, né, pessoal, no nosso dia a dia, né? Antigamente não tinha, as pessoas dormiam mais cedo, tinham até outro ritmo de vida, né? E hoje a gente tem. Outra coisa, como eu falei para vocês, olha a importância da energia vinda lá do fogão, né, do gás. Todos os alimentos são cozidos graças a essa fonte energética, né, a matriz do gás natural. Tá aí então. E agora falando de fontes mesmo, né? A gente pode ter energia que vem do sol, dos raios solares. Essas placas que estão em cima do telhado são chamadas de placas fotovoltaicas, né? Painéis fotovoltaicos, na verdade. E eles absorvem a luz do sol e transformam energia elétrica nas casas. É um investimento caro, não é barato, não é? Mas depois você nunca mais precisa pagar conta de luz, porque o sol está lá fornecendo de graça todos os dias. Então, a longo prazo, é um investimento que vale a pena.
Aqui a gente tem outra fonte limpa também, assim como as placas solares, né? Que é a energia eólica do vento. Então, lugares que ventam muito, elas mexem essas pás aí desses cataventos gigantes e lá dentro giram turbinas e geram energia elétrica. É muito bom porque é limpa, só tem alguns problemas que, por exemplo, não dá para pôr em qualquer lugar, tem que ser em lugar que venta muito. E também tem um probleminha que mata muitos passarinhos, sabia, gente? Perto desses lugares aí. E essa é a matriz principal de energia elétrica do Brasil. Se o seu chuveiro ele se aquece, né, toda manhã, que você toma banho, se você pode ligar uma TV, assistir um Netflix, se você consegue carregar seu celular na tomada, tudo isso que você precisa vem daí, ó, da força dessas águas. Então, no Brasil, a matriz principal são as hidrelétricas. A nossa energia elétrica, ela é formada a partir da força da água do rio e lá dentro ela gira umas pás gigantes que giram uma turbina e faz surgir energia elétrica. Então, essa é a matriz energética do Brasil principal, as hidrelétricas. Então, muitas vezes a gente nem se dá conta de onde vem essa energia e o tanto que a gente depende e precisa delas. Por exemplo, meu celular acaba a bateria e aí a gente corre, põe um carregador na tomada e liga lá o celular para funcionar. Eu vou pegar uma água geladinha na geladeira, abro a geladeira e minha água tá lá geladinha. Vou tomar um banho, esquento a água, vejo que a água tá boa, entro e tomo um banho. Quero assistir alguma coisa na TV, ligo. Enfim, a gente faz as coisas e nem percebe da onde que vem. E aí que tá a nossa extrema dependência das fontes de energia. Olha só, por exemplo, para alimentos, comer, né, almoçar, esse alimento, para ele ser preparado, ele precisou de gás, não é? O gás que sai da boca do fogão ou do forno que foi possível cozinhar esse alimento. Se ele estava refrigerado, ele precisou de uma geladeira para durar mais tempo, carnes, por exemplo. No passado não tinha geladeira, então salgavam-se muito as carnes ou tinha que ter um consumo mais imediato, né? Ainda mais a gente morando aqui num país super quente. Hoje não, hoje já tem geladeira, tem freezer, tem comida congelada, a gente se vira muito melhor. Então olha só essa fonte. Vamos pensar, eu preciso ir para a escola, eu preciso ir ao supermercado, agora não, né, que a gente está preso em casa, estamos aí na quarentena, ninguém está saindo muito, mas voltando à vida normal, os carros estão aí, né, para cima e para baixo, levando pessoas para tudo quanto é lado. Então temos aí os veículos, né, nas ruas. Qual que é a fonte de energia? Os combustíveis. Então vem aí o álcool, o etanol, a gasolina, né? O álcool vem da cana, a gasolina já vem do petróleo. Então tem aí os veículos. E é claro, a eletricidade, desde que ela foi descoberta, que faz todos os aparelhos funcionar, todas as máquinas, as indústrias funcionam graças à eletricidade. E como eu disse, as formas de gerar eletricidade são várias. Por exemplo, a gente tem, como eu disse, as hidrelétricas, as termoelétricas, nuclear, também fontes limpas geram eletricidade. Então tudo isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Hoje a gente vai discutir como somos dependentes, né? No passado, as pessoas não tinham tanto acesso a essas fontes energéticas, as pessoas morriam mais, né? Foram nos últimos 260 anos, mais ou menos, que a sociedade começou a ser extremamente dependente dessas fontes de energia e também passou a viver mais, ou seja, a expectativa de vida da população mundial aumentou muito com a abundância dessas fontes de energia e a produção delas para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então, ela é extremamente presente. Se por acaso, pessoal, acontece algum colapso em alguma fonte de energia muito importante, por exemplo, numa hidrelétrica e impacta todas as indústrias do país, para de produzir alimentos, para de produzir aparelhos para os hospitais, por exemplo, respiradores nos hospitais, olha a gravidade
gravidade, né? E olha a importância de termos energia elétrica funcionando nos países. Se por acaso para o fornecimento de gás, como que vai cozinhar, né? São botijões e botijões de gás usados aí todos os dias. É um combustível caro. Você já deve ter ouvido falar, sua mãe, seus pais aí reclamarem que o gás é caro, que a gasolina é cara, não é? Teve até uns anos atrás, eu não sei se vocês lembram, a greve de caminhoneiros aqui no Brasil e acabou o abastecimento de alimentos nos supermercados, os caminhoneiros que levam os combustíveis nos postos. As pessoas entraram em pânico, eram filas e filas nos postos de gasolina porque não tinha mais gasolina para todos, os caminhoneiros não levavam mais. Então, isso foi uma greve, mas se por acaso acontece algum problema no abastecimento de combustível, não tem mais, não chega mais, imagina o caos, não é verdade, gente? Então, tudo acontece, tudo flui, porque a gente nem percebe, mas nós somos sim muito dependentes de todas as fontes de energia. Para finalizar a aula de hoje, eu separei aqui para vocês 3 principais pontos negativos em relação ao consumo, à produção, em relação às fontes de energia, né? Nós já vimos então até agora como elas são importantes, quantos benefícios traz para a vida moderna, não é verdade? Você ter o seu benefício no seu dia a dia, no seu cotidiano, as fábricas funcionando, os hospitais funcionando, as escolas funcionando, tudo graças às fontes de energia estarem funcionando e trazendo energia pra gente, que muitas vezes a gente nem dá valor ou nem percebe. Mas agora, vamos então focar nos pontos negativos. O primeiro deles, gente, é o seguinte: não é a nossa realidade, né? Muitas vezes não é a realidade da maioria das pessoas aqui, porém tem muita gente no mundo que não tem sequer acesso à energia elétrica nas casas. Não tem nem luz, nem chuveiro quente, nem aparelhos domésticos funcionando, porque não tem eletricidade nas casas. Então, existem sim, gente, muitas pessoas sem acesso à energia elétrica. No Brasil, principalmente na região norte do país e no interior do Nordeste, essa é ainda uma grande realidade. É muito distante da gente, mas é aqui no nosso país. Então, esse é o primeiro item. O segundo item, pessoal, é o grande impacto ambiental que a geração de energia causa na natureza. Olha só, se nós pegarmos as termoelétricas, né, vai ter uma aula específica só sobre isso, mas as termoelétricas é a queima de carvão para ferver uma água, gerar um vapor e o vapor mover as turbinas e gerar eletricidade. Só que antes teve que queimar toneladas e toneladas de carvão. E nessa queima do carvão, gente, sai uma fumaça preta, igual minha blusinha aqui, né? É muito poluidor. As hidrelétricas também causam impacto. Ela não polui o ar, mas, gente, causa um impacto ambiental imenso. Alaga-se, né, as margens, mata muita vegetação, expulsa pessoas que moram nas margens do rio, né? Muda o curso do rio, a temperatura do rio se altera, a água do rio fica podre porque invade na vegetação, a vegetação apodrece embaixo da água. Então, tem graves, os peixes morrem, graves impactos ambientais, as hidrelétricas. Energia nuclear não tem impacto ambiental, não gera poluição, porém gera um lixo nuclear, um lixo radioativo, e tem todo o problema de armazenar esse lixo, esse resíduo depois. Também as usinas correm sérios riscos de explodir. A gente já viu o caso de Chernobyl, por exemplo, não é verdade? Então, olha quantos impactos ambientais. Isso sem falar do carvão, voltando, e o impacto de retirar esse carvão do solo, né? O impacto da mineração, no caso. Então, gente, não para por aí. Depois que os carros estão funcionando, que já retirou o petróleo, que já refinou o petróleo, né, que já virou energia, que já saiu uma fumaça super preta aí do refinamento do petróleo, esses carros ainda vão para as ruas queimar esse combustível de novo e soltar mais toneladas de gás carbônico na atmosfera. Então, é um impacto atrás de impacto para nós termos as energias e tudo funcionando como a gente tem no nosso dia a dia. Beleza? Vamos então para o último item que eu coloquei para vocês. É o preço, né, gente? Ele pesa no bolso. A energia elétrica é cara,
Não é verdade? Os combustíveis são muito caros, né? Poucos países são detentores de petróleo, por exemplo, então eles cobram sim muito caro por esse combustível e a gente paga aqui o preço. Não é barato você ter uma energia elétrica em casa, não é barato um chuveiro, um secador de cabelo, né? A conta da energia vem muito cara, então a gente tem que ter uma consciência e economizar, não pode desperdiçar, né? Mesmo os combustíveis dos carros, tentar evitar ao máximo, dar carona, tentar ir a pé se não for tão longe ou de bicicleta, fazer algum esforço, né, para não sentir no bolso e também no meio ambiente. Bom, gente, então encerramos aqui a aula com esses 3 itens de pontos negativos a respeito sobre as fontes de energia. Espero que vocês tenham entendido o que é energia, que faz tudo funcionar, quais são as principais fontes de energia, que é da onde vêm essas energias, e então os pontos negativos, que nem tudo são flores, não é mesmo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou desse assunto, não esqueça de deixar o seu like aqui para mim, compartilhar esse vídeo com algum amigo, se inscrever aqui no canal, clica aqui no botão inscrever-se se você ainda não for inscrito. O seu comentário, a sua curtida, o seu compartilhar esse vídeo é muito importante para mim, porque o algoritmo do YouTube entende que eu tô gerando conteúdo de valor e faz chegar a mais pessoas. E eu quero ajudar todos os estudantes aí do Brasil que se interessam por geografia, querem ir bem na prova e querem ficar por dentro de assuntos interessantes de atualidades também, certo? Então, muito obrigada pela sua participação, por estar assistindo o vídeo até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!